Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, pessoal. Eu sou a Shayla e eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o projeto Meninas nas Engenharias, que é um projeto que visa despertar talentos e desconstruir os estereótipos de gênero. Esse projeto é apoiado, então, pela UDESC, pelo LATEC, que é o nosso laboratório, e também é financiado pelo CNPq. Então, esse projeto ele surgiu a partir de uma demanda, né? O que a gente percebe atualmente aqui no Brasil? Que os cursos nas áreas de ciências exatas, engenharias e computação, eles têm a característica de receber a grande parte dos estudantes do sexo masculino. Então, a gente vê que nesse mundo, cada vez mais impulsionado pela tecnologia e pela inovação, a presença feminina nesses cursos ainda enfrenta muitos desafios, sejam eles históricos ou culturais. Esse dado aqui que nós estamos compartilhando na tela é um dado, então, de 2023, que é o último censo que nós temos, os dados quanto aos concluintes dos cursos de engenharia no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, nós temos hoje que os concluintes dos cursos de engenharia, eles estão aí, basicamente, em 73% do sexo masculino contra 27% do sexo feminino. É um percentual muito pequeno em relação à dimensão dos engenheiros que se formam hoje no Brasil. Esse projeto, então, que a gente chama de Meninas nas Engenharias, na verdade, ele tem um nome um pouquinho mais extenso. Ele chama Projeto Programação a Serviço da Comunidade, Desenvolvimento de Tecnologias Aplicadas ao Agronegócio, né? Popularmente, então, conhecido como Projeto Meninas nas Engenharias. E ele surgiu como uma iniciativa transformadora para o nosso município e as nossas meninas. Esse projeto visa incentivar as meninas em ciências exatas, tecnologias, engenharias e também sustentabilidade. O público-alvo dessas meninas aqui na nossa cidade, que é Laje, em Santa Catarina, são estudantes, então, meninas, todas oriundas de escola pública, seja escola municipal, estadual, a partir do 8º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Então, todas essas meninas, elas são de escolas públicas e elas entraram no projeto como bolsistas. Quanto à estrutura do projeto, então, essas meninas, elas tiveram acesso a diversos itens, a diversos tópicos formativos. Nós ingressamos no curso, então, o ano passado, trabalhando as questões de violência de gênero, empoderamento feminino. Então, foi feito um estudo bem profundo sobre questões relacionadas a gênero, né? Disparidades no mercado de trabalho, como é que as mulheres ainda são tratadas, questão de salário, enfim, de presença feminina e protagonismo. Não só no mundo de trabalho, mas na sociedade como um todo. Depois, essas meninas estudaram, então, alguns tópicos sobre eletrônica, né? Estudaram conceitos práticos, alguns projetos realizaram, então, foi muito interessante. Elas trabalharam com projetos voltados para a área da saúde, para a área da educação. Então, elas construíram termômetros, construíram estações meteorológicas, construíram, então, alguns processos eletrônicos um pouquinho mais avançados, né, como um braço robótico. Então, foi muito interessante ver a evolução dessas meninas, né, no decorrer dos projetos práticos de eletrônica. Depois, essas meninas trabalharam um pouquinho também de programação, trabalharam principalmente com a questão dos jogos, que essa faixa etária adora, né? Então, trabalharam com diversas questões relacionadas a jogos. Então, não só a execução do jogo, mas a criação desse jogo e as linguagens básicas de programação. Depois, essas meninas trabalharam de forma direta com drones. Então, estudaram os drones, tiveram a parte de manejo, né? Então, tiveram bastante aulas práticas de drones
e também estudar um pouquinho das aplicações atuais dos drones em diversos segmentos. Então, por exemplo, na parte de agricultura, né, na parte de monitoramento, então, elas fizeram alguns estudos. Depois, elas estudaram também a questão da educação ambiental, trabalharam nas escolas com os estudantes também da rede pública, levaram informações, jogos, atividades práticas e recreativas. Depois também realizamos algumas visitas técnicas em empresas parceiras, empresas de base tecnológica. Elas puderam fazer visitas, né, para compreender um pouco mais sobre as questões tecnológicas no nosso município. Então, às vezes, é uma situação que acontece aqui que o pessoal não tem conhecimento. E também trabalhamos com a divulgação desse projeto em feiras, em eventos diversos, que elas puderam estar presentes dentro de universidades, dentro de atividades, dentro de feiras. Foi muito interessante porque elas levaram um pouco daquilo que elas estão estudando para a comunidade. Então, a primeira turma estava em fase de finalização, quando esse projeto foi escrito. Nós tivemos uma altíssima demanda em pouco tempo, e uma nova turma estava sendo selecionada em dezembro, né, que foi quando esse manuscrito foi enviado. Agora nós já temos uma nova turma selecionada e estamos aguardando, então, a liberação das bolsas do CNPq para iniciar com a turma de 2026. Todas as estudantes entraram, então, como bolsistas de iniciação científica e elas tiveram o custeio do curso totalmente pago pelo CNPq. Então, além disso, ganharam um lanche, né? Esse foi uma parceria com a Prefeitura, com a Secretaria da Mulher, e todos os materiais também estavam inclusos no curso. Neste ano de 2026, estamos em busca de parcerias para ampliar o número de turmas e para que mais meninas possam ser privilegiadas com um projeto dessa magnitude. Então, no ano de 2025, nós tivemos 30 participantes. Para esse ano de 2026, nós já temos outras 30 selecionadas, mas ainda estamos aguardando a liberação das bolsas para que possamos dar início. O desenvolvimento desse projeto ele funciona da seguinte maneira. Essas meninas têm aulas semanais e no contraturno, então, da escola regular, ao longo de um ano, né, de 12 meses. Então, o nosso foco é que elas atuem em aulas práticas, em aulas dinâmicas, além dessas situações que são inerentes ao foco prático, nós também temos estudos sobre violência de gênero, como eu já mencionei, e a turma atual, né, que é a turma que já finalizou, então ela já teve ali estudos sobre eletrônica, programação, manejo de drones, a primeira turma já saiu formadinha. Enquanto essas meninas elas participam das aulas, tem 6 professores também da rede pública de ensino que recebem formação prática ao longo do projeto. Então, eles acompanham essas aulas, eles têm algumas formações específicas, né? Porém, eles também têm um treinamento próprio. Esses professores, então, que estão ali na imagem, eles atuarão como disseminadores do nosso projeto. Aqui nós temos alguns registros de atividades diversas. Então, nós temos ali algumas feiras, algumas aulas práticas, né, das meninas com os drones, das meninas ali trabalhando com aula de programação, em uma das feiras de uma universidade. Aqui foi feita uma visita de campo no hospital e na clínica veterinária do próprio CAP, né, da própria universidade. Ali era uma aula prática sobre construção de pontes com macarrões, então a gente estava fazendo alguns testes de força ali, de estrutura. Aqui foi um passeio que nós realizamos, que foi muito interessante, uma visita de campo, né, que nós tratamos, então, de questões ambientais. Outra feira que a gente participou, aqui nós participamos de uma amostra científica do Sistema Municipal de Educação, ali também outra amostra. Então, essas meninas, elas foram muito presentes em eventos, né? Aqui nós temos a parte de drones, então a aula prática, a aula teórica também. Aqui nós tivemos uma aula de processos químicos, então foi muito divertido. E o que a gente espera, né, com esse projeto? Quando a gente oferece essa formação técnica básica, a gente possa despertar essas meninas, né, o interesse pelas ciências exatas, que rompendo as barreiras culturais e de gênero que foram socialmente impostas. Então, ele visa inspirar esses participantes, mostrando que sim, que as meninas têm potencial e que elas podem seguir a área que elas desejarem no futuro. A gente acredita que, investindo nessas formações dessas jovens, nós podemos ampliar as oportunidades profissionais e garantir aí um futuro mais igualitário e inclusivo
na sociedade e principalmente no mercado de trabalho. E é isso, então, é um pequeno recorte do nosso projeto Meninas nas Engenharias, o qual nós pretendemos divulgar de forma ampla, porque ele é um projeto que merece visibilidade. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.